Francisco Alfredo de Assis Neto. Agora tá certo. O presidente do Sindicato dos Bancários vai conversar com a gente sobre as negociações que foram firmadas. O sindicato está considerando realmente muito positivos os resultados das negociações com os bancos, e a ideia de greve ali que surgiu na semana passada realmente foi suspensa. Já existia esse indicativo por caminho das negociações, e você vai ouvir, pode tirar também sua dúvida sobre o funcionamento dos bancos no programa de hoje. Participe pelo nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. E agora sim, ele está de volta. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos de volta aqui no Cenário Político TCM, depois de 2 semanas à frente do jornal TCM, também do Jornal da Manhã. A gente continuou lá no Meio-Dia Mossoró, da 95 FM, mas aqui no Cenário Político eu estou em casa, Carol, para falar sobre política, para você que acompanha aqui o nosso programa. Um ano muito importante, eleições municipais. Você de casa vai escolher o futuro administrador, administradora do seu município. E a gente desde já agradece pela audiência e pede que você participe aqui conosco. Envie aí uma mensagem de como é que está a política no seu município, como estão aí as articulações para as convenções. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aqui de Mossoró. Mas tem uma informação importante, Carol. O PSD, aqui de Mossoró, poderá mudar o apoio nas eleições deste ano. A coligação com Alisson Bezerra pode não acontecer mais. Já tinha sido firmado para o pré-candidato Alisson Bezerra, vai ser revertido. A ordem que pode vir lá de cima vai mudar a coligação que o PSD de Mossoró fará parte nessas eleições. Estamos resolvendo ainda, porque na realidade nós tínhamos um direcionamento, mas foi chamada Natal, né? E lá, como é vertical, geralmente essas decisões são verticais, existe a possibilidade de mudança, né? Então eu estou esperando, aguardando as ordens de lá, porque o diretório municipal passa a não ter a autonomia, né? E eu estou esperando, estou tranquilo, sei que vou ficar na oposição, ou de um lado ou de outro. A única maneira que eu sei que eu não acompanho a situação, mas a oposição para mim está legal, está tranquilo. Apesar do líder estadual do partido, Robson Faria, estar seguindo para o lado do bolsonarismo, o presidente municipal da legenda disse que aqui em Mossoró a tendência não é essa. A tendência é de apoio à pré-candidata Cláudia Regina. Eu creio que o partido pode ter um direcionamento para hoje, então, a prefeita Cláudia Regina, né? É deles a decisão. Eu estou aqui para acatar, eu sou partidário, gosto muito de seguir as ordens do partido e vou dessa linha. E aí, hein, Vanúvio? Muita coisa, como a gente sempre diz, passa por baixo da ponte antes de começar realmente a campanha eleitoral. Eu acho... É um caso a gente refletir, pensar muito sobre esse apoio à Cláudia Regina, um apoio vindo lá de cima, como o presidente municipal mesmo disse, Raério Araújo. É uma ordem vertical, ou seja, ela vem lá de cima, e lá de cima os líderes do partido estão com Bolsonaro. Como é que estão essas negociações com José Agripino, Vanúvio? Pois é, Carol, esse é um aspecto que a gente precisa pensar. Outro é que o Solidariedade de Kelps Lima sempre foi crítico ferrenho da administração de Robson Faria no governo do Estado. Também. Se a gente quisesse saber alguma coisa de negativa na administração de Robson, não precisava abrir os jornais somente. Bastava ler as redes sociais do deputado Kelps. Então, é claro que cada cidade, cada realidade é diferente, mas o presidente do partido, Robson Faria, vendo a tendência de seu partido de apoiar o Solidariedade, de um partido que sempre o criticava e da forma mais dura possível, então ele já puxou pelas rédeas. Então ele não estaria agindo fora daquilo que ele já vinha observando ao longo da sua administração como governador.
Então é mais para colocar os pingos nos is realmente a quem lhe apoiou. O DEM esteve com ele na administração do governo do Estado. Sem mandato, ele hoje, o poder que tem é de presidente do partido. Se ele pode mandar, então ele vai mandar. Pois é, então a gente vai acompanhando, vai ficando de olho, porque realmente existem aí conversas que rendem para 2022. Então, é interessante a gente observar. Lembrando que a convenção do pré-candidato Alisson Bezerra é no próximo sábado e da candidata Cláudia Regina é no dia 14. Dia 14, depois. Na terça-feira, se não me engano, não é isso? Na segunda, na verdade. Na segunda-feira. Então, a gente já no sábado já fica sabendo mais ou menos em relação às coligações, já que essas coligações estão sendo organizadas nessa semana e existe aí nos bastidores uma conversa que leva para essa tendência de que o pré-candidato Alisson Bezerra perca apoios mesmo que seguirão para a Cláudia Regina. A gente traz para você. Isso aí, vamos acompanhar. As convenções vão falar muito, né, Carol? Então, vamos observar bastante aí essas convenções que a gente volta a falar ainda no programa de hoje. Justamente, vamos falar sobre a primeira convenção que aconteceu neste final de semana. Mas agora vamos seguir aqui, continuar nosso programa, iniciando já a nossa entrevista com o presidente do Sindicato dos Bancários, Francisco Alfredo de Assis Neto, que está aí conectado com a gente. Assis, boa noite. Muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Houve aí uma série de negociações do Sindicato dos Bancários. Vocês consideram uma vitória tudo que conquistaram nessas negociações? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores aí do cenário político da TCM. Carol, diante desse cenário que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, de pandemia, o movimento entendeu que o melhor ao que a gente poderia ter chegado realmente foi até onde a gente chegou, em termos de negociação. A gente, baseado justamente nessa questão do isolamento social, chegou à conclusão que partir para um movimento de mobilização seria uma coisa muito difícil, né? Demandaria reuniões presenciais, a presença do próprio sindicato nas agências, conclamando, convocando o bancário, e ao mesmo tempo a nossa preocupação também com a própria população, nesse momento tão delicado da vida brasileira, né? Por que não dizer da vida mundial no mundo, né? Iria sofrer bastante. Então, nas negociações, o que a gente pôde avançar, a gente conseguiu avançar e, de uma certa forma, conseguimos manter praticamente todas as garantias que tínhamos no passado. Não conseguimos um aumento que repusesse a inflação nesse ano, foi substituído por um percentual um pouco menor, somado a um bônus, e no próximo ano nós temos a garantia de ter a reposição da inflação medida pelo INPC e mais 0,5% de ganho real. Essa foi a garantia que a FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, nos deram com relação às cláusulas financeiras, ou seja, aos pedidos que demandam questões financeiras de aumento, participação nos lucros, etc. Porque funciona assim, a nossa negociação de todos os bancos, ela no que se refere à questão financeira, é feita pela FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, com as nossas comissões, né? As nossas comissões de negociação nas centrais Contec e Contraf, as confederações, aliás, Contec e Contraf. As outras cláusulas específicas por banco são negociadas à parte. Caso de Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB. Mas a FENABAN, a negociação financeira é por intermédio da FENABAN, Federação Nacional dos Bancos. E aí, como eu disse a você, a gente achou que o máximo que a gente poderia conseguir na mesa de negociação, a gente conseguiu. Questão de mobilizar, partir para uma greve, etc., a categoria entendeu que esse momento não seria um momento propício para esse tipo de mobilização. Fizemos mobilizações nas redes sociais, com hashtags específicas, né, sobre a campanha salarial,
fizemos pressão através de e-mails, fizemos uma série de ações, mas todas circunscritas ao campo virtual, né? Através da internet, Twitter, etc. E esse ano não poderia ser diferente. Para você ter uma ideia, até as assembleias que nós fizemos foram realizadas através por meio virtual. No próximo bloco a gente detalha um pouquinho mais. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.